Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em algumas das histórias mais bizarras e inacreditáveis que o mundo já viu. Quando pensamos em guerra, geralmente imaginamos grandes exércitos, batalhas épicas e motivos complexos. Mas e se eu te dissesse que já houve uma guerra por causa de um balde de madeira? Ou uma que começou porque um cachorro fugiu? Preparem-se, porque hoje vamos explorar as guerras mais inusitadas da história. Vocês já ouviram falar da Guerra do Balde? Sim, você ouviu direito. Em 1325, as cidades-estado italianas de Módena e Bolonha tinham uma rivalidade daquelas. Um dia, alguns soldados de Módena invadiram Bolonha e, como um ato de provocação, roubaram um balde de carvalho do poço central da cidade. Parece uma brincadeira, né? Mas Bolonha ficou furiosa e exigiu o balde de volta. Modena recusou. O resultado? Uma guerra declarada. Milhares de homens lutaram e morreram numa única batalha sangrenta. Tudo por causa de um balde. E o mais incrível é que, até hoje, o balde original está em exibição num museu em Modena, como um troféu da vitória deles. Imagine só, um simples objeto de madeira que custou a vida de 2.000 pessoas. Agora vamos viajar para a fronteira entre a Grécia e a Bulgária em 1925. A relação entre os dois países já não era das melhores, e qualquer faísca poderia causar um incêndio. A faísca, nesse caso, foi um cachorro. Um soldado grego estava passeando com seu cachorro perto da fronteira, quando o bichinho resolveu correr para o lado búlgaro. O soldado, sem pensar duas vezes, correu atrás dele. Os guardas de fronteira búlgaros, vendo um soldado inimigo cruzando o território, atiraram e o mataram. A Grécia, em retaliação, invadiu a Bulgária. Esse evento ficou conhecido como o Incidente de Petrich, ou a Guerra do Cão Vadio. A Liga das Nações teve que intervir para evitar uma guerra em grande escala. É impressionante como um incidente tão pequeno, envolvendo um animal de estimação, quase arrastou duas nações para um conflito total. E que tal uma guerra contra pássaros? Em 1932, a Austrália enfrentava um problema sério. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos veteranos receberam terras para cultivar trigo na Austrália Ocidental. O problema é que cerca de 20.000 emus, aves enormes parecidas com avestruzes, também adoravam trigo. Eles invadiram as fazendas, destruindo plantações e cercas. A situação ficou tão crítica que os fazendeiros pediram ajuda ao governo. A solução? Declarar guerra aos emus. O exército australiano foi enviado com metralhadoras para combater as aves. Parece uma vitória fácil, certo? Errado. Os emus eram incrivelmente rápidos e espertos. Eles se dividiam em pequenos grupos, corriam em zigue-zague e eram difíceis de acertar. Os soldados gastaram milhares de munições e conseguiram abater apenas algumas centenas de aves. Foi um fiasco tão grande que o exército se retirou, humilhado. A Grande Guerra Emu, como ficou conhecida, foi uma vitória esmagadora para os emus. Agora, vamos para uma guerra que durou séculos, mas que ninguém disparou um único tiro. É a Guerra dos 335 anos, entre os Países Baixos e as Ilhas Scilly, um pequeno arquipélago na costa da Inglaterra. Tudo começou em 1651, durante a Guerra Civil Inglesa. A marinha holandesa, aliada dos parlamentaristas, declarou guerra especificamente à frota realista que estava refugiada nas Ilhas Scilly. Pouco tempo depois, essa frota se rendeu, e a Guerra Civil acabou. O problema é que os holandeses simplesmente esqueceram de fazer um tratado de paz oficial com as ilhas. O tempo passou, e a declaração de guerra ficou perdida na burocracia. Só em 1986, um historiador local descobriu que, tecnicamente, as ilhas e os Países Baixos ainda estavam em guerra. Um embaixador holandês foi enviado para assinar finalmente um tratado de paz, encerrando a guerra mais longa e pacífica da história, 335 anos depois. E a nossa lista não estaria completa sem a Guerra do Porco. Em 1859, os Estados Unidos e o Império Britânico disputavam a posse das Ilhas San Juan, localizadas entre o continente americano e a ilha de Vancouver.
A tensão já era alta, com colonos de ambos os lados vivendo na mesma área. Um dia, um fazendeiro americano chamado Lyman Cutler encontrou um porco comendo suas batatas. Ele não teve dúvida. Atirou e matou o porco. O problema é que o porco pertencia a um funcionário britânico, Charles Griffin. Griffin exigiu uma compensação de $100, uma fortuna na época. Cutler ofereceu 10. A discussão escalou rapidamente. As autoridades britânicas ameaçaram prender o americano e os colonos americanos pediram proteção militar. Em pouco tempo, navios de guerra e centenas de soldados de ambos os lados estavam na ilha, prontos para o combate. Uma guerra entre duas potências mundiais estava prestes a explodir por causa de um porco morto. Felizmente, a diplomacia prevaleceu. Os dois lados concordaram em uma ocupação militar conjunta da ilha, até que a questão da fronteira fosse resolvida pacificamente anos depois. E para fechar com chave de ouro, temos a Guerra do Futebol, ou a Guerra das 100 Horas, entre El Salvador e Honduras, em 1969. Embora o nome sugira que tudo começou por causa de uma partida de futebol, a realidade é mais complexa. Havia tensões sociais e migratórias profundas entre os dois países. Muitos salvadorenhos haviam se mudado para Honduras em busca de terra e trabalho, o que gerava ressentimento. O estopim aconteceu durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Os 3 jogos entre as seleções foram marcados por violência e hostilidade nas arquibancadas e nas ruas. Após a partida decisiva que classificou El Salvador, as relações diplomáticas foram rompidas. Poucos dias depois, El Salvador invadiu Honduras. A guerra durou cerca de 4 dias, ou 100 horas, e deixou milhares de mortos e desabrigados. O futebol não foi a causa, mas foi o catalisador que acendeu o barril de pólvora que já estava pronto para explodir. Essas histórias nos mostram que os motivos para um conflito podem ser muito mais estranhos e, às vezes, até absurdos do que imaginamos. Desde um balde roubado até um cachorro fujão, a história está cheia de exemplos de como a tensão e o orgulho podem transformar pequenos incidentes em grandes tragédias. É um lembrete fascinante e um pouco assustador da natureza humana. E aí, gostaram de conhecer essas guerras bizarras? Qual delas vocês acharam a mais inacreditável? Deixem aqui nos comentários. Se você é um apaixonado por histórias curiosas como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.